Fala galera, aqui é Thales e estamos começando mais um episódio do Thales pelo Mundo e agora os demais hosts podem se apresentar também. Olá, meu nome é Felipe. E meu nome é Pedro. E, bem, basicamente hoje a gente vai entrevistar o Luiz, né? A gente vai abrir um espaço aqui para você, Luiz, falar um pouco sobre suas experiências, né? Falar um pouco sobre você, a sua carreira, né? Falar um pouco sobre o curso de TADS. Você faz uma introdução inicial, né? E depois a gente vai explanando melhor alguns pontos. Fica à vontade. Joia, pessoal, boa noite. Satisfação estar aqui com vocês, batendo esse papo, tá? Sou Luiz Sérgio Viana, como o Thales já adiantou, né? Fui aluno do TADS de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Software, né? Na ocasião ainda Cefet. Concluí o curso em 2000. Vai ser difícil lembrar algumas coisas, viu, Thales? Como eu falei, Thales, Pedro, Felipe. 2007. Foi 2007, 2008. Acho que foi 2008, né? Na realidade. Terminei o curso em 2008. Uma instituição aí que eu curti demais, né? Um curso que abriu portas aí bem interessantes no mercado. Eu cursava na ocasião em paralelo engenharia elétrica na UFRN, né? Também. E concluí o curso de TADS e já entrei no mercado, tá? Acabei meio que abandonando lá o curso de engenharia elétrica, né? E segui trabalhando na área de desenvolvimento de software, né? Tive uma primeira oportunidade numa empresa no Rio de Janeiro, né? Estava aqui em Natal, a empresa tinha uma perninha aqui. Eu fiz entrevista nessa perninha que existia aqui, né? Mas a empresa já encerrou foi fazendo a entrevista e ela encerrando as atividades aqui no Rio Grande do Norte. E aí surgiu a oportunidade de ser selecionado para um dos clientes dele lá no Rio. Eu topei o desafio e entrei no mercado, né? Então eu estou aí há mais ou menos 15 anos trabalhando nesse mundo aqui de TI, tá? Tendo essa primeira oportunidade lá no Rio de Janeiro. Falando um pouquinho mais de mim, né? Eu tenho hoje 37 anos, né? Eu me formei ali com 22, 23 anos, foi mais ou menos por ali. Fui pro Rio de Janeiro. Nunca nem tinha viajado de avião na ocasião. E topei o desafio, né? O pessoal da minha família ficou meio receoso. Tinha uma namorada na época que era minha esposa que também ficou um pouco receosa, mas eu fui com a mente de, vou passar um mês, né? A gente não tava com o mercado tão aquecido como a gente tem hoje, né? No aspecto de trabalho remoto, de home office, então eu tinha que ir mesmo presencial. Fui e foi transformador, né? Foi sensacional, uma experiência que me trouxe muita bagagem, tanto tecnológica como pessoal, né? Então eu fiquei inicialmente fui trabalhar num cliente que prestava serviço para a Petrobras, né? Era quarteirizado lá no Rio de Janeiro, trabalhando sempre com Java, né? Eu sempre tive o perfil ali de desenvolvedor, então na época era JB, era JSF, né? JSF 1.0, era muito XML naquela época, quase não tinha anotação, os frameworks de web quente na época eram esses, né? Struts. E nessa empresa, que era uma empresa de engenharia, eu fiquei pouco mais de um ano, né? E aí eu já tive a oportunidade numa segunda empresa também no Rio, né? O mercado estava muito aquecido, era uma empresa de logística, e ela era a responsável pelo porto de Vila Velha, né? No Espírito Santo, mas trabalhando no Rio de Janeiro. Fiquei mais ou menos um ano nessa empresa e foram surgindo oportunidades, né? Aí fui trabalhar para Vale também como terceirizado, sempre na área de desenvolvimento, sempre com Java, né? Sempre utilizando, desde o primeiro momento, metodologias ágeis, né? Então Scrum, Kanban, né? Práticas ali derivadas do Scrum e do Kanban. Foi bem interessante, né? Note que até hoje é super aquecido, né? Acho que meio que as práticas elas foram muito fortes ali na nossa área de TI, né? Mas hoje a gente vê aí o ágil sendo aplicado em diversos segmentos, né? Então, lá no Rio eu fiquei no total 3 anos, né? Aí tive uma oportunidade numa empresa também prestadora de serviço aqui em Natal. Na ocasião, o gerente dessa empresa era inclusive um colega meu de curso aqui de TADS, e ele ficava, né, toda hora, vem trabalhar comigo. E eu, cara, surgiu uma oportunidade que permita eu sobreviver em Natal, com TI, desenvolver a vida, eu topo na hora, né? O mercado aqui naquela época era tipo muito cruel, né? Assim, você lá fora, Rio, São Paulo, pagava 5 vezes mais do que pagava aqui. Você não conseguia alugar um apartamento e morar só aqui em Natal. E encaixou a oportunidade, né? Na ocasião, esses 3 anos depois, aí eu voltei para Natal. E fiquei mais 3 anos nessa empresa de
engenharia, né? Também ali sendo um cara que fazia tudo de TI, né? Ao contrário do que eu vivia lá no Rio, que eu vivia a prática, realmente o mundo do desenvolvimento de software ali, os segmentos bem separados. Nessa empresa de engenharia, cara, eu fazia de tudo. Programar em VB, em C Sharp, em B, C Sharp, a consertar impressora, a dar suporte ao RP, a programar em Java. Era o cara da TI, né? Eu estava contratado como analista de sistemas, tinha um salário muito bom aqui para a região, para Natal. Eles me tratavam ali como piso de engenharia, né? Por isso que eu vi. E fiquei 3 anos, aí esse mesmo colega meu de curso, né? Ele sugeriu, tava tendo os concursos, eu nunca fui concurseiro, mas ele sugeriu que a gente fizesse lá meu chefe, né? Na ocasião, meu gerente lá. Pô, vamos fazer o concurso, vai ter uma prova da DataPrev. A DataPrev também, acho que na época que eu me formei, já existiam os concursos, mas o oferecido ele era pouco atrativo, né? Era realmente assim, você tinha estabilidade, mas benefício, o salário era bem baixo. Já nesse período aí, 6 anos depois, né? 3 anos depois do Rio, 3 anos nessa empresa de engenharia, já estava bem mais interessante. Eu fiz o concurso e fiz com ele lá, enfim, sem estudar, né? Como eu falei, nunca fui concurseiro, mas a prova era uma prova bastante prática, né? Assim, caía questões bem práticas e muito do que eu tinha ali conhecimento, né? De JCF, de Java, então às vezes tinha ali uma questão subjetiva, em vez de uma redação, era a gente escrever um XML, né? Um persistent XML. E passei bem colocado, né? Fiquei ali tinha que tirar 4 no mínimo na redação, tirei 4,1. Foi o mínimo, assim, né? Tinha ficado muito bem na primeira, nas questões objetivas, e na parte escrita ali da redação fiquei no limite. Na ocasião não tinha unidade aqui do Rio Grande do Norte, né? Aqui em Natal só tinha na Paraíba e no Ceará. E aí surgiu a unidade aqui, chamaram um monte, eu tinha ficado em 40 alguma coisa, né? Aí ainda tava chamando do concurso passado, chamaram os 200 do concurso anterior para encher a unidade aqui e me chamaram aqui para Natal, né? Eu inclusive, pô, só vou se me chamarem para Natal. Talvez João Pessoa, mas Ceará eu não vou. Já tinha morado fora há tempo, já tava meio que adaptado de volta aqui. Aí fui chamado, e o detalhe, né, foi curioso, quando eu fui fazer a prova, né, no dia da prova eu nem ia, eu nem lembrava, foi minha mãe que lembrou, a prova era à tarde, tinha tido um churrasco, uma brincadeira com os amigos, estava com a famosa ressaca, eu não ia nem fazer a prova, minha mãe, não, vá meu filho, você não tem nada a perder. Aí fui fazer e aconteceu tudo isso, né, passei, fui chamado, abri o dado aqui, fui chamado pra cá. Aí, né, 3 meses depois comecei na DataPrev, né? Saí do emprego dessa empresa de engenharia. E é onde eu tô até hoje, né? Vou fazer 9 anos de DataPrev, né? Entrei na DataPrev como analista de TI, né? Desenvolvedor também. Muito Java, né? JSF. E passei por uns desafios grandes de migração, né, de sistemas COBOL, né, para Java, inclusive em parceria com outras empresas dentro da DataPrev. Foi uma experiência muito rica. Eu lembro quando eu morava no Rio, né, e via muito a Natal, eu falava, pô, eu gosto muito do Rio de Janeiro, né, eu curto demais, gostei muito de morar lá. E eu falava, pô, eu queria o contrário, né, eu queria morar em Natal e todo mês vir pro Rio. E foi isso que aconteceu, né, a DataPrev ela me proporcionou isso, quase todo mês, praticamente todo mês eu estava no Rio, né, nesse projeto de imigração. Aconteceu isso, bem interessante. A DataPrev, inclusive, ficava do lado da minha casa, praticamente lá no Rio de Janeiro. Inclusive, estou indo para lá amanhã, né? Por isso até que eu comentei com o Thales que estava bem corrido. Então, DataPrev, desenvolvedor, e comecei a ter ali, depois de 2, 3 anos, comecei a ter oportunidades de gerenciar projetos, né? Eu era um dos poucos aqui do Rio Grande do Norte, da unidade, tá? A maioria era de fora, então a DataPrev tinha muito assim uma situação de rotatividade, né? Aí comecei a ter as primeiras oportunidades como gestor de projeto, né? Tava falando que a DataPrev era muito, né? Tinha muita gente de fora, né? Do Nordeste, mas poucos aqui de Natal. Acho que tinha eu e mais 3 aqui de Natal. Então, assim, eu sempre me dediquei bastante, né? E fui tendo as oportunidades. Aí, 2, 3 anos tive a oportunidade como gestor de projeto. A empresa, ela tinha um modelo de gestão de projeto meio gratificada, né? Você tinha ali, enquanto o projeto estava ativo, você era gestor, né? Depois tive a oportunidade como líder, né? Que já tem um outro perfil, que é um perfil mais estável, né? Você é líder
independente de estar com projeto ativo ou não. Tive a oportunidade como gestor de serviço e hoje eu estou como gestor de divisão da DataPrev, né? A empresa ela passou aí nesse ano, né? Tem acho que mais ou menos 6 meses uma reestruturação muito grande, né? Ela tem um escritório ainda aqui em Natal, mas ela tá espalhada no Brasil todo, né? Minha equipe hoje tá no Rio de Janeiro, tá em Santa Catarina, tá no Ceará, tá, enfim, espalhada no Brasil todo, né? Eu estou como gestor de produtos da divisão dos produtos da assistência social, né? Inclusive tá muito quente, né? São os produtos Bolsa Família, auxílio emergencial, auxílio taxista, combustível, tá tudo aqui na minha divisão, né? Então, assim, vocês imaginam como é que não tá a loucura nessa véspera da eleição, né, de segundo turno, né? Então, tá chegando bomba de todo lado pra gente, né, tocar, né, e atender as expectativas, né? Seu papel hoje é muito ligado a desenvolvimento back-end ou você trabalha como full stack? Como é que funciona o seu perfil como desenvolvedor? Não, então, então, hoje eu não trabalho, né? Fui me afastando, né? Quando você começa na gestão do projeto, você ainda se envolve, né, bastante ali com os desafios, as soluções técnicas, né? Mas devagarzinho você vai se afastando, né? Já fui para gestor de serviço, me afastei um pouco mais de gestão de divisão, aí mais ainda, né? Eu tenho uma equipe de 4 líderes, cada um desses líderes tem uma equipe de analistas, né? Com perfis de desenvolvimento e perfis de análise, tá? Eu dou meu espetáculo, né? Ainda me envolvo. Há necessidade, quando a situação esquenta, eu entro para ajudar, né? Hoje, a maioria dos nossos produtos são produtos de BI, né? Business Intelligence, então, produtos basicamente de processamento de grandes volumes de dados, né? A gente usa uma plataforma hoje muito forte aqui da SaaS, então também tem SAP Bots. Tem também aqui na minha divisão, tem aplicativos mobile, né? Tem um aplicativo do Cadastro Único que foi lançado esse ano, tem o portal da rede que está para a gente lançar agora. Então o que a gente tem aqui de tecnologias que eu sei basicamente de nome, conheço muito pouco, né? React, Angular, é basicamente isso, tá? E meu envolvimento maior é na parte de gestão, né? Hoje eu tenho estudado especialmente esse momento que a gente vive, né? O desafio da gestão das lideranças, né, no home office, né, desse mundo remoto, né? A gente sabe que mudou muito, né? Não adianta você adotar uma estratégia de microgerenciamento como você adotava no presencial numa situação de remoto, né? Então a gente tem uma situação muito voltada à confiança, né, ao tratamento de informação, né? Trabalhando de forma efetiva para que a gente tenha ali como principal objetivo, né, ultrapassar os obstáculos, né, atingir os objetivos, as metas, né. A gente tem trabalhado bastante nesse viés, tá? Eu tenho tentado me desenvolver especialmente nesse sentido. Tava pensando aqui que no começo o senhor disse que começou trabalhando com Java, né? E na minha experiência pessoal até agora, né, como estudante e como estagiário, eu vi, né, que a maior parte dos temas, digamos assim, legados, né, a maior parte dos temas de universidades públicas e serviço público no geral, muitos deles usam Java e, eu não sei se pro bem ou pro mal, estão se modernizando hoje, mais pro Spring, fugindo desse JSF que chega da medo. O senhor, como atualmente um gerente, vê que no mercado, na parte mais de serviços públicos, tá rolando a modernização das stacks utilizadas para desenvolvimento, porque apesar de que tá na moda muito hoje em dia falar de JavaScript, eu acho que ainda existe muito mais vagas, pelo menos no Brasil, talvez aqui em Natal, com tecnologias mais antigas, como PHP e Java, do que com essas novas, tipo React, Node e etc, que o senhor citou rapidamente. Joia. Rapaz, aqui na DataPrev a gente tem um misto muito forte, né? De legado, né? E o legado é muito COBOL, tá? Tive o prazer, o desprazer de conhecer, de trabalhar com migrações, assim, mas é muito diferente, né, do mundo que eu nasci, né? Do mundo orientado a objeto. Mas a gente tem, né, como eu falei, esses aplicativos que estão surgindo, né, eles estão surgindo com as tecnologias, né, os que estão mais quentes aí no mercado de front-end, como eu falei, Angular, React. Java também está muito forte ainda na DataPrev, eu acho que é meio que impossível sair, né, é muito consolidado, a gente tem muito aplicativo em Java, tá muito forte na UBI, a DataPrev lida com grandes volumes de dados, então assim, a gente tem as tecnologias de Business Intelligence também muito forte, né, mas assim, a gente
visão que eu tenho da DataPrev é que ela é uma empresa que está sempre, né, se atualizando e buscando as melhores tecnologias, né, mais quente, que é bom tanto para quem trabalha, né, como para a empresa, né? A parte de manutenção, né, você achar profissionais no mercado alinhados com essas tecnologias é muito mais fácil, né? Tem ali um risco controlado de estar trabalhando com tecnologias novas, né? Mas eu acho que no geral o ganho é bem maior, né? Esqueci de falar, né, lá no início, na realidade houve assim, um trabalho muito interessante que ocorreu no Cefet, né, que me deu acho que, inclusive assim, as oportunidades que eu tive, até mesmo acho que passar ali no concurso, eu devo muito ao projeto, uma bolsa acadêmica que eu tive lá, que na ocasião era inclusive com a professora Marília, né, que foi uma das pessoas que me convidou aqui, acho que me apresentou ao Thales. Que era o projeto era SIGA-CIEP, né, que era o desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, né? Então eu trabalhei na ocasião, acho que eu fiquei ali, estagiei de 6 meses a 1 ano, e foi uma experiência muito, muito agregadora, muito interessante, muito importante, né? Eu acho que essa experiência prática que as escolas técnicas elas oferecem é super diferenciada, né? Eu estudei aqui na UNP, estudei na UFRN e estudei no Cefet, né? E vejo realmente como um grande diferencial, né? Hoje o que me carrega é essa bagagem tecnológica, né? Eu sou tecnólogo, né? E realmente acho que é uma escolha muito acertada, tá? Só trazendo um pouquinho aí do que eu esqueci de contar para vocês lá no início, né? Que eu tive essa experiência. E na ocasião era JSF. Você falou que dá arrepios, mas assim, eu curto demais, né? Eu me diverti muito com o JSF. Na ocasião, acho que era Rich Faces, era Prime Faces, né? Eu sei que hoje isso é coisa do passado. Ainda tem muito sistema com a carinha que eu reconheço ali, aqueles componentes visuais de interface, mas eu curtia bastante, tá? Spring realmente tá muito forte, tá? Você falou Spring, e Spring a gente tem, eu acho que é o principal framework aqui de MVC da DataPrev hoje. Esse projeto de desenvolvimento na bolsa, né? Eu imagino que tenha sido uma bolsa. Dentro do Cefet, foi o tema de gerência acadêmica, né? Gerenciamento acadêmico. Ele tem alguma relação com o... Isso, era o SIGA, né? O da ele tem UFRN, relação né? com o Cigal ou com o Swap? Cara, eu acho que sim, viu? O SIGA, eu acho que ele estava sendo desenvolvido na mesma época, né? Era SIGA-CIEP. E eu acho que depois, aí, acho que amadureceu ali o sistema que vinha sendo desenvolvido na UFRN, eu acho que é o que é utilizado, inclusive por vocês hoje também, não é isso? O FRN usa o Cigal e a gente usa o Swap. Vocês... Pronto. Então eu acho que a DataPrev, o sistema, o SIGA que a gente desenvolvia devia ser, né, algo equivalente, mas seria equivalente a esse swap aí, provavelmente, que vocês têm hoje em dia. Então, tá? Mas tinha mesmo, né? Ser um framework, ser um RP, vamos dizer assim, né? Uma plataforma que tinha todo o gerenciamento acadêmico ali da vida do estudante, né? Acho que eles tinham o mesmo objetivo. Mas beleza, a minha pergunta é sobre processo unificado. Você já chegou a usar um ou ainda usa um atualmente, ou está familiarizado com o processo unificado, algum modelo que lembre, algum já conhecido como, por exemplo, Scrum, XP, Kanban? Não, então, eu nasci, assim como eu nasci com a orientação a objeto, né? A gente tinha ali na faculdade, no IF, no Cefet, a gente pagava as disciplinas ali dos modelos incremental, RUP, mas não usei nada disso, né? Eu nasci com orientação a objeto e nasci com ágil, né? Quando eu fui trabalhar no Rio, o framework utilizado ali era fortemente baseado no Scrum, né? A gente tinha as reuniões diárias, a gente tinha as sprints, a gente tinha o Plain Poker, a gente tinha Sprint Review, a gente tinha todas as cerimônias, né? Então, quando vim aqui para o Rio Grande do Norte de novo, era uma equipe, eu não tinha uma equipe, né? Era uma equipe, era eu e o meu colega lá, gerente de TI, fazendo de tudo, então ali não tinha processo, né? A gente usava até um Trellozinho, uma ferramentazinha só para administrar minimamente as atividades, mas entrando na DataPrev aí também estava, né, tava aquecendo, né? Tava nascendo na DataPrev a fomento das práticas ágeis, né? Então também já embarquei e toda a experiência na DataPrev foi voltada ao processo de desenvolvimento ágil, né? A gente tem ali uma extensão do Scrum, que é o PD ágil, né? É o processo da DataPrev baseado nas práticas ágeis, principalmente do Scrum, tá? Então é o que a gente vive até hoje, né? Até antes de entrar desse 100% remoto que a gente está hoje, né? Tem algumas pessoas, poucas pessoas por opção estão trabalhando fisicamente, mas assim, os espaços físicos da DataPrev, né, eles foram todos reformados, pensando inclusive, né, no ágil, né? Você tem pequenas
nas salas, né, com toda a estrutura para desenvolvimento de stand-ups, né? Enfim, acho que é um caminho sem volta, né? O modelo ágil ficou, tem um desafio aí a gente lida muito com software público, né? Então, assim, tem todo um protocolo que precisa ser seguido, documentações, mas o ágil ali no dia a dia, do micro, né, encaixou muito bem. Tá? Então, assim, quando eu falo de burocracia por exemplo, a contagem da data prévia hoje é por ponto de função, né? Então, isso é difícil tirar, né? Quem se envolve ali com o desenvolvimento de software para o público, né? Para o federal. Perfeito. Já aproveitando essa pergunta que você fez, Felipe, eu queria voltar um pouco até na sua experiência com TADS mesmo, né? Você falou que você veio aí da época do Cefet. Eu queria saber um pouco como é que era a organização, até porque a organização, né? As ementas, as disciplinas, acredito que era um pouco diferente, né? Porque foi um processo antes de 2009, né? E aí eu queria saber um pouco sobre como era, até mesmo as disciplinas que envolviam diagramação, né? Modelo UML, o seu próprio PDS, eu não sei se você vai lembrar, mas o processo de desenvolvimento de software, né, que hoje a gente tem durante um ano, né, um ano e meio, se dividem aí entre 3 semestres, né, que a gente tem o desenvolvimento web, o corporativo e o distribuído, né, então se você puder falar um pouco sobre as suas experiências, né, até voltando um pouco aí no curso, né, e para falar um pouco do background que você teve como universitário, para construir o profissional que você é hoje, né? Legal. Vou tentar lembrar aqui, tá? Já fazem, como eu falei, 15 anos, né? Praticamente aí. Muito tempo que eu me formei. Na ocasião também, só para citar, eu também, além de eu fazia engenharia elétrica, fazia tardes à noite e antes desse estágio aí que eu mencionei, do Siga-Ciep, né? Eu trabalhei no provedor aqui, que era o maior provedor da época, era do Digizap, era do suporte, então aprendi muito ali na parte de hardware, né? Bem, naquela época, a grade do tecnólogo era. Resfriado aqui me atingiu. Era 3 anos e meio, tá? Se eu não me engano, era isso. A grade padrão. A gente começou, cara, no primeiro semestre teve uma disciplina punk. Porque assim, a gente entrou, né? Saiu do colégio, né? E tava ali estudando pro vestibular, entrou na faculdade, eu não sabia nem o que era o algoritmo, né? Não tinha a menor noção. Então tinha uma disciplina inicial ali de Algol, né? Que você aprendia ali o Portugal ali, o básico do algoritmo. E no primeiro semestre, cara, a gente pegou uma disciplina, que eu não me recordo o nome, me recordo o nome do professor. Eu não sei se ele ainda tá lá, que é Braulio. Olha, é Eu imortal, acho que. cara. Ele nunca Pronto, vai sair do IF. pronto. Cara, ele botou a gente. Sistemas digitais. Eu acho que era sistemas digitais. Ele botou pra gente fazer um simulador de cache, bicho. Não sei, você no primeiro semestre de Ai, curso fazer um Jesus. simulador de cache em Java. Foi punk, bicho, eu nunca esqueci. Era processador MIPS, a gente viu, pô, jantar dos filósofos, aquele negócio de cálculo para um lado e para o outro, os algoritmos, para você fazer aquilo ali sem, né, com muito pouco tempo, né? Foi punk, eu acho que passaram 5 pessoas. Então, assim, eu fui um dos 5, passei 5 na pessoas. recuperação. Passou um cara só Foi direto, muito, passou um cara foi direto, muito ainda. e outros 4 passaram na recuperação. Eu fui um dos 4 que passaram na recuperação. Simulador de cache. O resto todo ficou reprovado. Acho que tinha uns. Já foi uma pancada grande. Ali já passaram 5, cara. 25 eu acho que ficaram para trás, desistiram do curso. Foi um choque, né? Brother é engenheiro eletricista. Eu fazia engenharia elétrica na época também, né? Em paralelo, e sabia que engenharia elétrica também é um curso muito punk. Mas assim, eu acho que essa foi a disciplina mais difícil da minha vida. Eu peguei os professores bem difíceis de efeito, mas como você via desse contexto, né? Foi bastante chocante, né? Então essa aí eu nunca esqueci, acho que nunca vou esquecer esse curso, essa disciplina. Aí tinha Ana também, aí tinha a disciplina ali de programação com o Jorgiano, que não sei se ainda tá, né? Foi que me apresentou Java, né? Foi muito legal. Aí Minora, tinha Plácido, ali já era, aí começou umas disciplinas relacionadas à parte web, né? Tinha Jorge, que era eu ali também, usava até engraçado que a gente usava muito Eclipse, ele era bem, eu acho que ele tinha um background bem forte caramba, tô esquecido, usava muito Power Build, né? Que era outra ferramenta lá, outra ideia de desenvolvimento, que não é Eclipse. Aí a gente aprendeu ali a parte de swing, né, do Java Desktop, que hoje em dia é praticamente zero, né, praticamente não é utilizado. E né,
teve, já aí, quando entrou, eu lembro bem ali quando entrou, acho que foi João Maria, que eram as disciplinas de engenharia de software, né? Banco de dados também, cursei banco de dados com, era Barão, não sei se também ainda tá lá no Cefet. Acho que já deve estar aposentado, Barão. Disciplinas de banco também foi bem diferente, assim, entender assim no começo a gente estranhava, apanhei um pouquinho ali, né, profissionalmente a gente começou a lidar com os select assim de 1000 linhas, né, gigantes, mas lá na época para fazer um inner join apanhava pra caramba, fazer um left join, um right join, aí foi com o Barão. E já no finalzinho do curso ali, a gente teve duas, era PDS, era Prática de Desenvolvimento de Software, ainda é o mesmo nome? Acho que era isso, pronto, na época era prática, aí a gente tinha, né, tinha uma orientação. E eu lembro ali o que a gente fazia no 1 era o que a gente continuava a fazer e terminava no 2, né? Na ocasião, era um sistema para uma clínica de oftalmologia que a gente desenvolveu, né? Com um módulo desktop, um módulo web, né? Que possibilitaria os pacientes de casa ver o resultado de exames, essas coisas, e um módulo mobile que era em JME, né? Na ocasião, Java, era a stack lá do Java Mobile. Não tinha, né? Os celulares eram era outra realidade, né? Então, naquela época era tipo, não tinha nenhum sistema. Inclusive, eu até quase coloquei para rodar numa clínica esse sistema no final das contas. Aí tinha um módulo que usava web service, né, para fazer essa integração entre os módulos. Foi bem interessante, bem completo. Eu gostava muito da parte de interface, então o sistema ficou bem bonitinho, ficou bem interessante. O meu TCC foi com Cláudia Ribeiro. Ela na época era professora também da UERN, também fantástica, professora muito legal. E pô, foi muito ousado. O meu TCC me arrependo até um pouquinho, porque foi complexo demais, cara. Era usando BPEL, né? Uma linguagem BPMN. Tô tentando lembrar do título aqui. Era composição de serviço, um estudo de caso voltado ao turismo, né? Era uma proposta de compor serviços, né? Tentando gerar novos serviços, né? A partir dessa composição, mas sem desenvolver nada, simplesmente orquestrando serviços usando uma linguagem que na ocasião era BPEL. Então eu apanhei bastante, tinha muito pouco sobre o assunto. Eu fui aprovado ali no limite. Outro professor também que me marcou bastante foi o Ricardo Valentim, né? Que Valentim é conhecido hoje em dia aqui da região, né? Ele ocupa um cargo aí bem interessante no LAS, laboratório, e também fez parte ali da banca, né? De aprovação. E foi isso, né? Foi bem desafiador, mas foi muito interessante também. Eu digo a você que eu saí muito preparado do Cefet, sabe? Né? O que eu encontrei aí no mercado, eles preparam bem demais mesmo, assim. Eu tinha profissionais, programadores sênior que não tinha talvez a experiência que eu tinha ali, mesmo sem nunca ter programado profissionalmente, né? Isso que eu vivi lá no Rio, né? Então foi bem interessante. Acho que foi isso. Não sei se eu respondi a pergunta aí, mas foi dessa linha aí, tá? Sim, respondeu. Se vocês quiserem emendar em outra pergunta, pessoal, fiquem à vontade aí. Não tenho nada em mente com. Pronto, se você não tiver nenhuma pergunta, eu quero basicamente dar um conselho para vocês, né? Vocês estão onde? Vocês estão concluindo o curso? Estão no meio do curso? Como é que vocês estão? Formados. Eu e Thales já concluímos. Pedro ainda tá quase lá, né, Pedro? Tô no segundo semestre agora. É. Acabei de passar por Braulio, foi divertido. Ah, legal. Bacana. Não, então acho que vocês estão vendo, né, como é que tá o mercado, super aquecido, muita oportunidade, né? Tem muita gente espalhada no mundo todo, né? Vocês devem ter também aí conhecidos. Tanto espalhado no mundo como trabalhando remoto para empresas de fora, né? Nesses últimos 2 anos, assim, foi um boom gigante. A gente, acabou perdendo muita gente na data prévia, mas enfim, é o mercado, né? E assim, o conselho que eu particularmente gostaria de dar para vocês é de não se apegar à tecnologia. Talvez vocês já tenham percebido isso, né? Assim, nosso dia a dia é problema, cara, tá ligado? É problema. Então, assim, você vai viver todo dia com problema. O técnico é o de menos. Você vai demorar uma semana para aprender uma linguagem de programação, mas assim, esteja adaptado a receber problema, né? Controlar a ansiedade. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito ansioso, né? Mas tento controlar isso, né? Sabendo dessa minha, vamos dizer assim, vou chamar de deficiência, mas muitas vezes isso é bem interessante, impulsiona você, né? A ansiedade. Eu tento trabalhar, né? Especialmente nesse sentido. Cara, vai chegar problema todo dia. E não é um, não, são vários. E você não vai resolver na mesma hora, entendeu? Então tem que ter calma, botar o problema no colo, analisar direitinho e uma hora sai do outro lado. Se não tem solução, não é problema, né? Só é problema que tem solução. Então,
desapega de tecnologia. Eu acho que seria exatamente isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês, né? Na minha opinião, desapegar de tecnologia. Aquilo da tecnologia é o ditado, né? A melhor tecnologia é aquela que paga seus boletos no final do mês. Interessante. Essa questão mesmo de mercado, né? Até pra gente que tá entrando agora, você citou aí acho que foi o Laís, né, que você citou. Inclusive, eu e Felipe, a gente faz parte, né, do laboratório. A gente trabalha como devs front-end lá dentro do Laís. Mas essa questão mesmo que você falou do mercado algo que eu tô querendo abraçar também, né? Eu tô atualmente agora em São Paulo, né? Passei aí, fiz estágios em Natal durante o período do curso, né? Mas ao todo eu morei em Natal por 6 anos, quase 6 anos, na verdade, né? Aí, assim, eu acho interessante que isso que você falou, dessa questão do mercado ter uma diferença daquela época pra agora, né? Principalmente Natal, né? Eu ainda sinto que tem uma percepção, né? Pelo menos eu via de alguns professores, né? E as pessoas que a gente já entrevistou, o mercado em Natal ele é muito voltado para agências, né? Mas eu também, assim, a minha experiência que eu tive, né? Ou foram com laboratórios, né? Voltado para pesquisa, o meu estágio, né? Mas sempre nesses setores públicos. Na sua percepção, assim, em Natal, né? Em comparação a outras áreas, ou melhor, em outros estados, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo que você mesmo falou que vai amanhã para lá. Tipo, qual a distinção principal, assim? Você acha que o Sudeste ele tem uma gama maior de empresas privadas nesse sentido de TI? O Natal ele já tá chegando num patamar maior nesse sentido também? Aí eu acho que é brutal a diferença, né? Esses grandes centros, assim, é brutal. É muito dinheiro rolando, muita empresa, Sim. como você falou, da empresa grande. Então, assim, eu ainda vejo Natal, assim, as oportunidades elas existem, mas eu acho que muito pelo remoto, né? Agora, Isso acho é que os verdade. colegas que eu conheço que moram aqui em Natal, que estão melhores colocados ali no mercado, a maioria estão, né, trabalhando para empresas de fora, empresas fora do país, né? Recebendo em dólar. Pra cá, eu acho que ainda tem muito pouca oportunidade. Né? O mercado local, como você falou, é o mundo acadêmico, né? Você passar a trabalhar no tribunal, né? Esses empregos públicos, mas assim, uma empresa de TI que vai pagar bem aqui no Natal, eu acho que tem poucas, né? Tem poucas, tá? No mercado privado. Não tem tantas não. Comparado a Rio e São Paulo, né? Então eu acho que a grande virada é de oportunidade remota, tá? Eu vejo assim. Já, por exemplo, você pega Recife. Recife já tem um mercado, acho que diferenciado, né? É muito mais que esse. Fortaleza também, acho que o Natal tá bem atrás nesse sentido. Mas é isso, né? O que eu falei, inclusive, também, voltando àquela minha colocação de tecnologia, alguns amigos, né? Os caras que fizeram, assim, tem muita gente do Canadá, Holanda, Portugal, e, assim, as entrevistas que eles fizeram, cara, zero técnico, sabe? Era uma questão de lógica pra você resolver, entendeu? É lógico que você ter um conhecimento com a tecnologia, sei lá, do local lá que você vai trabalhar, pode ser um diferencial, mas não é o que estão buscando, não. É a capacidade de realmente lidar com problemas. Mas é isso. Aí, fechando aqui tua pergunta, acho que a diferença é brutal ainda. Mercado local para fora. Tá? Muita oportunidade fora comparado aqui. Tava cascaveando aqui o escavador, né? Aí achei aqui Sistema Integrado de Gestão Acadêmica de Educação Profissional e Tecnológica, orientado por Marília Aranha Freire. E o que eu achei aqui pesquisando sobre o tema, né? Não achei nada dele hoje em dia, mas um professor meu do técnico trabalhou nesse sistema, Lucas Mariano. Ele também participou do desenvolvimento e é interessante pensar que duas pessoas, não exatamente, mas da mesma turma, né? Se formaram, um tá trabalhando como gerente de projeto e o outro hoje siga na área acadêmica, né? Eu acho muito interessante isso, ver que, apesar do curso ser tecnólogo, ele forma tanto profissionais quanto cientistas, às vezes, né? No sentido acadêmico da parada. Pois é, não, pois é. Trabalhei com ela, Érica, Érica. Lucas estudou comigo também. Bem interessante mesmo. Tem outros colegas, professor, tem o Bruno Gomes, eu acho que ele é professor do IF ainda. Ele se formou na minha época. Cara, tem um colega, eu nem sei se vocês entrevistaram ele, eu vi que no histórico aqui da conversa tem um Gleison aqui, eu não sei se é eles que vocês conversaram. Sim, Acho que não, né?
não sei, Gleison de Olinda. Vocês entrevistaram o Gleison, conversaram com ele? Trabalha na Casa da Moeda, em Brasília, você fala? Ele mesmo. Isso, pronto. Cara, pô, o Gleison trabalhou comigo no Siga-se App e, pô, o cara, assim, super bem sucedido, né? Vocês devem ter conversado com ele, sim, prata do IF, Gleison, entendeu? Prata do IF total, desde o ensino, enfim, vocês conversaram aí, sabem detalhes, cresceu muito, muito interessante, né? Então, assim, teve de tudo. A maioria das pessoas, cara, que eu conheço do Cefet, né, que se formaram, todos estão muito bem colocados no mercado, tá? Eu não posso dizer o mesmo dos meus colegas de engenharia elétrica, não tô, mas assim, teve de oportunidade mesmo, assim, cara, o Cefet eu acho a melhor escolha, tá? Nesse sentido, acho muito prático, muito voltado assim a objetivo, né? Muito voltado ao mercado. Sou muito orgulhoso do curso de TADES, tá? E como eu falei, todos os colegas que eu conheço estão muito bem colocados no mercado. Já emendando uma outra pergunta do que você falou em relação a, enfim, seus companheiros, né, colegas, essa questão mesmo da galera que trabalha para fora, seja para outros estados, seja para outros países, está ganhando em dólar. Como é que funciona esse processo? É muito LinkedIn, de fato, tipo, contato via LinkedIn, né, entrevistas, ou existem outros meios, né, por exemplo, networking? Como é que, assim, que você possa passar não só pra gente, né, que tá aqui perguntando, mas pra galera no geral que ouve o episódio. Aham. Cara, assim, o que eu vivi, né, foi muito network, né, na época que eu trabalhei no Rio de Janeiro, assim, as minhas transições, né, foram todas voltadas a amigos que chamavam, né, você fazia lá a entrevista, pô, atendia as expectativas, negociava e ia pra empresa. Então, network total. Quando eu voltei pra cá, eu também ainda fiz alguns trabalhos remotos, né, para empresas do Rio, também baseado no network. Esses colegas que eu vivenciei aí nos últimos tempos, transitando, saindo, especialmente da Dataprev, felizmente, né, saíram para empresas de fora, eu acho que foi muito LinkedIn, tá? Muito LinkedIn. Eles, pelo que eu andei conversando, assim, eles normalmente eram assediados, né, com algum convite lá pelo LinkedIn, iniciavam a seleção, né, e normalmente dava certo, né? Teve outros colegas que comentaram também de algumas empresas, né, que elas buscam oportunidades para você de fora, né? Tem alguns amigos que seguiram essa linha, né? Eles acho que são empresas captadoras ali, né, de headhunters. Então elas apresentam vocês oportunidades. Faz o link ali, né, da você que está procurando e a oportunidade fora do país. Marcam ali a entrevista. Então tiveram alguns colegas que também foram por esse sistema, tá? Mas foi isso, tá? Eu particularmente, assim, pode parecer que o cara tá meio acomodado, não, mas eu gosto da DataPrev, né? Eu gosto do que tem sido oferecido. Moro aqui em Natal, né? Tenho minha vida, meu filho, minha esposa, toda a família daqui. Tô trabalhando de casa, né? Quando tem que ir pro presencial na empresa, eu vou, tranquilo, né? Oportunidades, assim, de viajar também é algo que eu curto, né? Então, estou bem satisfeito trabalhando aqui na DataPrev e buscando sempre, né, novas oportunidades, crescimento. Então, não tá nos meus planos não, tá? Já adiantando aí qualquer pergunta nesse sentido, buscar oportunidade fora, eu acho que já passou minha época, não tá nos meus interesses atuais não. Coisa que eu ia até perguntar, né, mas acho que como você já adiantou boa parte em relação ao curso, né, a sua vivência profissional, você falou que, enfim, ainda era a época do Cefet, né, eu acho que ainda não existia, né, o Ciências Sem Fronteiras, né, eu não sei se você fez alguma viagem internacional também, algum tipo de intercâmbio, algo nesse sentido, assim. Cara, curto demais viajar, né? Academicamente não fiz, realmente não era da minha época, acho que um pouquinho depois surgiu, né? Ciência Sem Fronteiras e tal. Uhum. Tive a oportunidade de viajar bastante, mas aí foi coisa da minha cabeça. Então, e assim, realmente a turismo, né? Mochilando, né? Mochilando. Fui aí tive uma oportunidade de conhecer boa parte do mundo, gosto pra caramba, mas nada voltado ao profissional, não. Agrega pra caramba, né? Profissionalmente acaba agregando muito conhecimento, né? Mas não fiz nada voltado à academia, não. Essa questão também que você falou do networking, hoje você tem aí o LinkedIn, que tem muitas empresas também que entram em contato por lá, e também tem essa questão do inglês, né, muito importante, né, o próprio IF, destacando aqui também tem a fundação de apoio, né, que é a FUNCERN, né, para os alunos que, fica até de recado aí para os alunos que ainda estão fazendo TADES ou mesmo outros cursos, né, mas em especial a galera de TI, tem a FUNCERN também, né, que eles oferecem cursos de idiomas, então aí você tem em especial o inglês, né, o espanhol. Eu tô terminando agora
meu curso de francês lá, mas assim, é uma coisa muito interessante, o pessoal às vezes passa despercebido, né? Às vezes eu estou conversando com alguns colegas de desenvolvimento e eu falo, eu tenho, sei lá, uma aula de francês tem que ir, aí a pessoa até pergunta onde que é, eu falo, não, é no IF mesmo, na FUNCERN, aí às vezes a pessoa não sabe, ou é uma coisa que não é tão divulgada, ou que passa despercebido, mas essa questão do idioma é muito importante também, né? Mesmo que a pessoa não vá necessariamente trabalhar fora do país, né? Ou como você falou mesmo, né? Que seja para questões de turismo e tudo mais, ainda é importante, né? Na área de TI, né? Você ter um mínimo de conhecimento de inglês, seja para entender uma documentação, muito conteúdo na internet vai agregar o idioma, né? Também, então, fica esse toque também, né? Pra galera, acho que é importante aí também para a questão do desenvolvimento como um programador, como comunicador, né? Com as outras pessoas. Eu escutei o que você falou, né, sobre a língua, né, a língua estrangeira, super importante, realmente, concordo demais, né, em todos os aspectos, né, no nosso dia a dia aqui, né, você vai se deparar, você entra em qualquer tecnologia, qualquer API ou tecnologia que você vai usar aí diferenciada, você vai ter ali, né, o inglês tomando conta, então já é importante nesse aspecto. Conheço, né, algumas pessoas, inclusive, que querem, né, sair do país e que a barreira é a língua, né? Então eles acabam ficando, pô, não, tem gente que tá buscando uma oportunidade fora, aí o cara fica muito restrito, não, tô olhando em Portugal porque, né, apesar de ser importante independente da língua do país, né? Mas é uma barreira muito maior, né? Você ir para um país em que a língua ali, vamos dizer assim, principal, foge do seu conhecimento, foge da sua fluência. Então, super importante. O francês também tá muito na alta, né? Tem alguns colegas aí que, inclusive, trabalharam a fluência em francês para ir para o Canadá, lá para a parte francesa que foram, né? Então concordo demais aí com a parte da língua, tá? E concordo também, né? Concordo não. Gostaria de comentar um aspecto que é esse aqui que você está estimulando, né? Que é a comunicação, né? Às vezes a gente tem muito perfil na nossa área de introspecção, das pessoas mais caladas, ali mais acostumadas a programar só ele e a máquina. Então, assim, trabalhar a comunicação também acho assim imprescindível para o desenvolvimento profissional, tá? Então estar acostumado, preparado para receber problema, né? Seja qual for ele, né? E se comunicar de forma eficiente, né? De forma objetiva, eu acho super importante, tá? Acho que é um diferencial muito forte. Beleza. Não, a última pergunta, Luiz, pra gente encerrar, cara, seria justamente você dar um parecer, né, pra gente, da sua percepção do diferencial entre o acadêmico e o ambiente de trabalho, né, o profissional. Esse versus, assim, né, no sentido de o que foi importante, o que o curso agregou pra você viu no acadêmico que muitas vezes você não vê no mercado de trabalho, né, enfim, vice-versa, as coisas, o que cada um contribuiu, né, em cada lado, né, seja profissional, o acadêmico, na sua percepção? Cara, eu acho assim, no profissional a cobrança é muito maior, né? Normalmente você tem um prazo forte ali, com uma justificativa muito forte, né, atrelada. Então, nesse aspecto, no nosso dia a dia ali acadêmico, né, o pior que pode acontecer é você ficar com uma nota baixa, né? Ou não ser aprovado numa disciplina. Já no mundo profissional, né, a história é outra, né? Os impactos são maiores, né? Atingem, às vezes, né, outras pessoas, né, o impacto, especialmente aqui, por exemplo, onde eu estou inserido hoje, o impacto social é muito forte, né? Então qualquer falha aqui, ela é muito impactante. Então no mundo profissional, em geral, esse ponto aí é o que, vamos dizer assim, que eu destaco de maior diferencial aí com relação ao mundo acadêmico, né? Como eu falei, né, o Cefet para mim foi uma casa que me preparou muito bem para o mercado, tá? A gente chegou no mercado realmente muito pouco a dever, né? Então, tecnicamente preparado, né, para enfrentar os desafios, basicamente encarar, né, os problemas da vida real, né? Como eu comentei, trabalhar ali com compromisso, trabalhar focado, né? E galgando aí atingindo os resultados, né? E evoluindo na profissão. É basicamente isso. Perfeito. Da minha parte, eu queria agradecer, né, você ter doado aí seu tempo, mesmo na correria, né? Imagino que trabalhar em TI e ter família não deve ser fácil. Amanhã você falou que você vai pro Rio, né? Mas Isso, amanhã eu tô indo pro Rio. sim. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, pessoal, mas da minha parte eu agradeço novamente, né? Acho que é só isso É um mesmo. prazer falar com você e, pô, cara, cada episódio a gente tem sempre um aprendizado diferente, né? A gente tá indo, acho que é pro
14º, né, já, episódio, então, tipo, já tem, assim, a gente já falou com muita gente e você, é legal essa coisa, né, de, tipo, você até mencionou alguns dos participantes, então você vê que esse networking é presente até na galera que a gente tá entrevistando, né, tipo, ninguém desconhece ninguém, tipo, cada um meio que conhece um pouco do outro, então isso é muito bacana, porque são experiências próximas, né, mas meio que cada um seguiu pra um caminho diferente, ou tá fora do país, ou tá atuando aqui, ou tá em outro estado, enfim. Então é bem legal essa distinção, assim, né? Como o profissional de TI, todo mundo fez o mesmo curso, mas não necessariamente tá atuando da mesma forma. Uma capacitação, né? Uma capacitação na área de gestão, que também é um ponto muito importante, né? A gente precisa estar sempre buscando, a empresa está preocupada nesse sentido. Então, isso é bem interessante. Valeu, Thales. Eu que agradeço, tá? Também nem sou acostumado a essa dinâmica A gente que agradece. aqui, tá? Não sei nem se eu poderia falar nomes, enfim. Se for o caso, vocês editam aí, mas, pô, fiquei muito à vontade aqui, né? Tô falando aqui como se estivesse falando, tomando uma cerveja com os amigos, tá? É um papo muito legal. Agradeço a oportunidade, agradeço a professora Marília, né? Que nos colocou aqui em contato, né, para esse bate-papo aqui. Relembrar também 15 anos atrás, pô, 15 anos atrás, mais que 15 anos, porque 15 anos foi que eu me formei, né? Então foi bem interessante, foi bem saudável também, tá? Agradecer aí também a todos os profissionais, os professores do Cefet, né? Filipão, já citei ali alguns nomes, Plácido, Minora, o professor Valentim, então, turma muito boa, Cláudia, foi Braulio, foi muito legal, né? Ana, tinha João Maria, tinha o Barão, então foi uma época muito boa, né? E eu não tive carreira no Cefet, né? Eu entrei já no ensino superior, mas deixou marcas assim muito fortes na minha vida, né? E assim, devo muito à instituição, tá? Muito legal. E mais uma vez, obrigado aí a vocês também pelo papo, viu?